Folha TV, apoio Plainge. No mundo do esporte, os altos salários são para a minoria, inclusive os melhores, os escolhidos para representar o país. Mundo afora tem de tirar dinheiro do bolso para treinar e competir. Tem gente recorrendo ao financiamento coletivo e até fazendo rifa. Troféus, medalhas, na hora em que eles vêm, todo mundo comemora. Mas para chegar lá, o caminho é longo e cheio de obstáculos. Exige dedicação, sacrifício e persistência. Rui, Marcos e Guilherme sabem muito bem como é isso. Nenhum deles consegue viver do esporte. Pelo contrário, tem de tirar do bolso para representar o estado, o país. Eles praticam uma luta pouco conhecida por aqui e que não é olímpica. Ou seja, conseguir patrocínio é ainda mais difícil. A batalha começa bem antes de chegar ao do Rio. Na verdade, a nossa luta ela já começa no começo do ano, quando a gente já quer o patrocínio e a gente já precisa do patrocínio para a gente conseguir levar os nossos atletas mais carentes para o Campeonato Brasileiro. E durante o treino, trazer eles para dentro do nosso lugar de treino, que é a Raico, também já é uma luta bastante grande para trazer esses atletas carentes, como aconteceu comigo há 8 anos atrás, eles também me trazerem para cá. E hoje, realmente, a luta começa no começo do ano, para a gente conseguir arrumar verba para levar. E antes de chegar no Brasileiro, a gente também já tem a luta, porque sabe que algum atleta nosso pode conseguir uma vaga dessa para um campeonato sul-americano, para um campeonato mundial, para um World Games. Os 3 são atletas do Sumô, uma luta de origem japonesa. Treinam numa associação de Londrina há 8 anos. Ao todo, hoje são 10 atletas. O objetivo parece bem simples: tirar o adversário do do-ryo, o círculo, ou então fazer com que toque qualquer parte do corpo no chão. Normalmente é tão rápido que não precisa nem de contagem de tempo. Não pode dar soco de mão fechada, você não pode dar tapa ou soco, desde lateral. Tá? Não pode vir de baixo para cima também, não pode ser de cima para baixo. Você não pode chutar nenhuma das alturas, coxa, aqui no tronco, costela, cabeça, não pode ser nenhum jeito no rosto, tá? Então é basicamente isso que você não pode no sumô. O tamanho e os quilinhos a mais podem ajudar ou prejudicar, mas não é o fundamental. Tanto que somente a partir do adulto, as categorias são separadas por peso. O peso pro juvenil, eu nunca lutei no juvenil, eu já comecei no adulto, Pro adulto não faz tanta diferença, porque ele é separado em categorias, Então você vai ter o leve, que é até 85 quilos, o médio até 115 e o pesado a partir de 115. Até o médio, o peso não vai influir. Eu acredito que não vai fazer diferença, mas pro pesado faz, porque ele vai precisar de todo o peso dele, vai influir na velocidade, vai influir na força que ele vai exercer sobre o oponente. A grande dificuldade hoje é a falta de patrocínio. O Rui, por exemplo, é um dos 15 convocados para representar a seleção brasileira no Mundial que vai ser realizado no fim do mês em Taiwan. Só as passagens custam R$60 mil. E até agora, a equipe não conseguiu levantar esse dinheiro. É difícil não só para o sumô, mas como outros esportes que não são olímpicos, não é só aqui em Londrina, no Paraná. Atletas do Brasil inteiro estão tendo dificuldade para arrecadar o dinheiro para a passagem para o Mundial. A gente até brinca que o mais fácil do Mundial é se classificar, o difícil é arrumar o dinheiro para ir. E não é por falta de resultado, não. Em 2012, ele ficou em 3º no Mundial Juvenil. Mês passado, com a ajuda de amigos e conhecidos, disputou o Brasileiro em São Paulo. Foi o 3º entre os pesados e campeão no absoluto, onde não há separação por peso. Marcos e Guilherme ficaram na reserva para o Mundial. Mesmo assim,
dão a maior força para o amigo. E foi do Marcos a ideia de tentar um financiamento coletivo pela internet. Bom, eu estava olhando no site do Globo Esporte e vi que vários atletas da seleção brasileira estavam passando por dificuldades esse ano, não só no sumô, mas judô, vôlei, atletismo, e vi que eles colocavam a ideia do Pódio Brasil, que é um site onde você gera uma verba para todos os atletas conseguirem patrocínios e patrocinar as viagens deles. Então, olhando no site, a gente tinha acabado de voltar de São Paulo e o Rui, com essa vaga tão grande, eu tive a ideia de colocar para ele esse método de a gente conseguir um dinheiro, mas assim, de começo a gente estava pensando só na nossa academia, mas depois ele conseguiu colocar com o Brasil inteiro, porque não é fácil você ser um atleta mundial aqui no Brasil, onde o recurso é todo doado somente ao futebol, né? Então essa ideia surgiu e estamos aí. Então no começo foi até o Marcos que me deu a ideia de fazer essa vaquinha online. E um pessoal lá de São Paulo também teve a ideia. Aí a gente falou assim, ao invés de fazer para um só, vamos fazer para todo mundo, que você tem que dar uma contra-oferta, né? A pessoa não vai doar o dinheiro, ela vai doar uma quantia e ela vai receber alguma coisa em troca. Aí fazendo da seleção inteira, dá uma credibilidade maior e a gente pode tentar dar prêmios melhores, né? Toda a seleção brasileira se inscreveu no Pódio Brasil. Com a vaquinha online, levantaram apenas R$5.000. Com esse dinheiro, compraram então as camisetas e decidiram fazer uma rifa para levantar o restante. O Rui já tinha começado uma por conta própria. Virou uma rifa só. Com isso, a data do sorteio foi antecipada para 24 de agosto, véspera da viagem. Quem compra ajuda a custear as passagens dos atletas. Tem que dar um jeito de arrecadar o dinheiro, porque senão já passou até para a inscrição. A gente falam que a gente não pode mais desistir de ir, só caso aconteça alguma lesão, coisa que ninguém quer que aconteça, mas tem que dar um jeito de conseguir o dinheiro. Desistir, desanimar? De jeito nenhum. Aos 20 anos, o Rui continua treinando e firme. Quer estar pronto para encarar os adversários. Para isso, planeja até ganhar uns quilinhos a mais. Com 1,78 m e 143 quilos, quer chegar aos 150. Tudo para fazer bonito no Mundial. O terceiro da carreira, o primeiro como adulto. Agora vai ser o primeiro Mundial que eu vou participar na categoria adulto. Vou lutar na categoria absoluta. Vai ser bem difícil, mas vou tentar ter os mesmos resultados que eu tive da última vez, que lutei bem e consegui representar bem o país. Se ficar entre os 4, tá bom.